Olá, divininhos e divininhas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre os modos de pensar. Bom, na nossa aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o que é o pensar. E nas nossas aulas online, tia Michele falou a vocês ali um pouquinho sobre a curiosidade. Porque a curiosidade, ela ajuda a gente a pensar também. Ela faz com que a gente consiga aí ter caminhos para se pensar, digamos assim. Porque a gente vai ficar curioso, a partir dessa curiosidade a gente vai começar a buscar o conhecimento, que é o que nós estamos falando nessa unidade 2 do nosso livro. Então a gente vai falar aí sobre esses modos de pensar. Na página 36 do nosso livro, na parte do Conversando com a Corujinha Mia, nós temos aí o nosso pensamento, ele vai ser ramificado aí em 4 formas. 4 formas o quê, tia? As 4 formas de se pensar. Essas 4 formas é a forma de expressão desse pensamento. O nosso pensamento, ele pode ser geral, ele pode ser particular, ele pode ser livre e ele pode ser lógico. Mas, tia, como é que esse pensamento vai funcionar nessas 4 divisões aí, nessas formas de expressão? O pensamento que ele é geral, eu vou abordar o tema de forma geral. No exemplo que traz no livro de vocês, vem falando sobre o amor. Então, o pensamento geral sobre algo. Então, o pensamento geral sobre o amor. O pensamento geral sobre a tristeza. O pensamento geral sobre o Brasil. Já o pensamento particular, ele vai pegar isso que a gente trabalhou no geral e colocar de uma forma objetiva. Por exemplo, aqui vem o amor por alguém, porque isso aqui vai ser uma forma particular. Como assim, tia, particular? Se você tem um amor pela sua mãe, pelo seu pai, esse amor é um amor particular a você. Outras pessoas vão aí ter um amor pelo seu pai, pela sua mãe? Vai, mas a forma como você vai amar vai ser diferente. Quando é que isso vai ser envolvido no pensamento? Esse termo geral, que no caso aqui a gente está utilizando o exemplo do amor, ele vai ser levado para um viés. Qual viés seria esse? No caso, esse amor por alguém. Como é que a gente poderia trabalhar isso em outra forma? Já que tia Michele falou do Brasil. O pensamento particular sobre o Brasil. Como? A forma de ser brasileiro. A forma de ser baiano. Como eu vejo a Bahia. Como eu enxergo a cidade de Itabuna. Então, esse particular é mais a visão que alguém tem sobre aquilo ali. Então, é o pensamento que alguém vai ter sobre aquilo. Já o pensamento livre, ele vai discorrer a partir da nossa imaginação. Então, ele vai ter uma liberdade para ele poder pensar da forma que ele quiser, porque ele está utilizando a imaginação. Lembrando sempre que para a gente ter um pensamento livre, nós também podemos, além da imaginação, usar aquilo que a gente vem trabalhando nas outras aulas, de ser reflexivo, de ser organizado. E nós temos aí o pensamento lógico. O pensamento lógico vai ser aquele que diz respeito ao raciocínio matemático. Esse raciocínio matemático seria aquela parte da nossa cabecinha que vai tratar da matemática, das coisas que envolvem a matemática. Isso quer dizer que só vai ser em relação aos números? E o carro vai passar. Não, porque a lógica nem sempre vai utilizar os números. Às vezes ela vai utilizar letras ou situações que a gente vai chamar de matemática por conta do tipo de raciocínio que a gente utiliza, ou tipo de pensamento que a gente utiliza para fazer isso. Então nós temos aí 4 expressões do nosso pensamento, que vai ser a expressão geral, a particular, a livre e a lógica. Vamos lembrar aí, quando a gente for falar desse pensamento, do que tia Michele falou nas nossas aulas online. Lembra que na Grécia Antiga a filosofia ela era como um todo, e aí ela foi dividida para que cada área dessa filosofia pudesse tratar de uma coisa? Vai funcionar desse mesmo jeito. Então, o pensamento ele vai ter essa divisãozinha aí para que a gente possa entender melhor como ele funciona, como a gente vai pensar. Agora que nós já conseguimos entender aí os modos de pensar, nós vamos para o tesouro escondido. Nós temos aqui 4 tipos de pensamento. Quem cala, consente.
é um ditado popular. Esse ditado popular quer dizer o seguinte: se no momento, numa situação em que você precisa tomar uma decisão e você simplesmente não fala nada, você se omite, então é porque você está consentindo, ou seja, você está concordando. Por quê? Porque você não emitiu uma opinião contrária àquilo ali. Então, seria basicamente no âmbito geral. O penso logo existo é, se eu consigo pensar, se eu percebo que o meu pensamento ele funciona, que ele está trabalhando ali, então eu posso concluir a minha existência. Então, o pensamento vai comprovar a existência dele. Isso vai ser qual tipo de pensamento? Vai ser o pensamento particular. Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço no lugar. Essa afirmação aí é uma afirmação científica. Foram cientistas que fizeram essa afirmação a partir de algumas experiências que eles fizeram. Essas experiências tiveram aí que utilizar o modo de pensamento ali do correr livre, de você pensar de forma livre, de você conseguir utilizar a sua imaginação para isso. Quer dizer que eles pensou as coisas de forma aleatória? Não. Mas eles vão utilizar de que forma? Eles vão concluir que matéria, que a matéria seria o nosso corpo, os outros corpos que existem na Terra, seja um prédio, seja uma casa, seja um controle remoto, ele vai dizer que tem massa, algo que constitua ele. No caso do controle, é plástico. No caso da gente, é pele, osso e músculos. No caso da televisão, são as coisas eletrônicas que tem nela e plástico e por aí vai. Essa seria a massa. E tudo isso aí vai ocupar um lugar no espaço. Esse espaço precisa ser necessariamente o espaço sideral? Não. Vamos lembrar de quando a gente trabalhou espaço ano passado. É o espaço que está ali sendo ocupado por alguma coisa. Então, essa televisão ela está ocupando um espaço, esse controle remoto está ocupando um espaço. Esse vai ser uma expressão do pensamento livre. Já esse último aqui, que diz: se lagarta vira borboleta, por que trem não vira avião? Essa última frase aqui, ela vai utilizar aí o pensamento lógico-matemático. Ah, tia, mas por que pensamento lógico-matemático se não tem nada escrito aí com número, letra, nem nada dessas coisas? Por que vai ser lógico-matemático? Porque nós vamos utilizar um modo do nosso raciocínio que é chamado de lógico e que ele precisa compreender a forma como as palavras estão escritas para a gente saber como é que nós vamos concluir um pensamento. Calma que tá tudo bem. Vamos curtir aqui. Quando ele fala se essa lagarta vira borboleta, ele está pensando no modo da lagarta. A lagarta, ela entra no casulo e aí depois de um tempo, ela se transforma numa borboleta, que é algo que acontece na vida da borboleta, né? Que ela é um ser vivo. Quando nós temos aqui um trem não vira avião, é porque ele está comparando a lagarta com o trem em sua forma e está comparando a borboleta e o avião em sua forma. Só que nós entendemos que a lagarta e a borboleta são seres vivos e o trem e o avião são elementos não vivos. Se eu percebo essa diferença entre os dois, então eu vou compreender o porquê que isso não acontece. Mas isso quer dizer que é uma pergunta tola, que não serve? Não. Esse raciocínio que a gente utiliza, ele vai ser encadeado de uma série de coisas. Como assim, tia? Vai ser encadeado? Ele vai partir do pressuposto de que existe uma situação que pode ser semelhante à outra. Então, será que eu consigo a mesma conclusão com isso? Vamos lá! Lembra quando na sala um de vocês, que eu já não sei quem foi, porque muita gente, vamos combinar, falou assim: ah, tia, se o biscoito creme crack é um biscoito feito de água e sal, então eu posso concluir que o mar é um biscoito gigante? A gente está utilizando o mesmo princípio. Qual é o mesmo princípio que está encadeando aí? Os elementos que formam o mar, vamos dizer assim, e os elementos que formam o biscoito. São os mesmos elementos que a gente vai utilizar, basicamente. Utilizar onde? No nosso pensamento. Só que a forma que um foi feito e que o outro existe é diferente. Então, a gente não pode dizer que é a mesma coisa. Mas isso que a gente está fazendo se chama lógica de silogismo, que é um tipo de lógica, uma vertente da lógica que a gente utiliza para poder chegar a algumas conclusões. Essas 4 frases aqui é basicamente para a gente entender
como é que funciona esse pensamento. Do mesmo jeito que tia deu o exemplo lá no início. Vamos para a parte do que é o tesouro escondido. No que é o tesouro escondido, vem pedindo aí para vocês fazerem uma pesquisa com a professora de matemática. Mas, como estamos nesse período, vamos observar algumas coisas e tia Michele já vai fazer algumas distinções aí para a gente poder entender. Vem a seguinte frase aí, isso na página 37. Nenhuma forma de pensar é superior ou inferior à outra. Todas são igualmente importantes e se complementam. Observem bem que nós vimos 4 modos de pensar. Esses modos de pensar foram o geral, o particular, o livre e o lógico. Isso quer dizer que vai ser um melhor que o outro para a gente concluir algum pensamento? Não. Por isso que são consideradas formas de pensar e não a forma correta de se pensar. É para que a gente perceba que determinadas atividades que nós realizamos na nossa vida vai utilizar um modo de pensamento. Isso quer dizer que uma determinada situação não posso utilizar 2 ou 3 tipos de modo de pensamento? Não. Nós podemos utilizar esses modos de pensamento de diversas formas, de diversas maneiras. A forma como a gente vai utilizar vai depender aí de quem observa, que no caso é a gente, e o objeto observado, que vai ser aquilo que a gente vai pensar. Mas isso aí, lembrando que vai ser uma relação e que nós somos seres que são diferentes. Se nós somos seres humanos diferentes, a forma da gente enxergar o mundo também vai ser diferente. Por quê? Vai precisar aí das nossas experiências, da forma como a gente aprendeu as coisas, da cultura da qual a gente faz parte. E isso vai sim determinar a forma como a gente vai tentar pensar, a forma como a gente vai tentar conhecer as coisas, a forma como nós iremos adquirir esse conhecimento com esse pensamento. Então, nós podemos entender o seguinte: existem esses 4 modos de expressão do nosso pensamento, só que nós podemos dizer que não é um melhor que o outro, um superior ao outro. São formas diferentes de pensar, modos diferentes da gente expressar o nosso pensamento e tá tudo bem. E às vezes a gente vai usar eles todos, às vezes a gente vai usar um, às vezes a gente vai usar 2 e por aí vai. Agora é a sua vez de filosofar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.